noite, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai utilizar um recurso audiovisual ali. Não sei se vocês se incomodam com isso, né? Espero que ninguém durma. Mas, Aline, né? Essa luz não é separada não, né? Se for, aí pode apagar aqui para ficar mais... Mas não é para dormir, tá, gente? É só para ficar mais visível. Então, a gente está aqui para conversar um pouco a respeito de abnegação. Quando a gente olha essa palavra, a gente fala assim, nossa, parece uma coisa tão difícil, né? E eu fiquei pensando assim, a gente vem de um dia inteiro de atividades para assistir um estudo à noite, né? Cada um de vocês aí enfrenta os seus deveres, responsabilidades. Alguns enfrentaram trânsito para poder chegar aqui. Outros moram por perto, tiveram que abrir mão de algumas atividades em casa para estar aqui. Esse abrir mão, esse esforço para fazer algo que está além de si, pode ser comparado com o tema de abnegação. E quando a gente se desprende de alguns interesses materiais em prol dos interesses espirituais, nós estamos também praticando algo da abnegação. Mas essa palavra, ela tem um significado. Então nós vamos pegar um pouquinho disso. Vamos supor que a gente parte a palavra no abnegação. Negação todo mundo entende? Está negando. E alguém tem ideia? É um prefixo latino, do latim. Essa palavra vem de abnegatio. Significa para fora. Então, o negatio é negação, para fora de si. Para fora dos seus interesses pessoais. Então, é uma negação daquilo que só me interessa, daquilo que só eu quero. Então, se eu estou praticando a abnegação, eu estou abrindo mão de mim mesmo. Vamos pegar agora um pouquinho da definição mais ampla do dicionário. Não sei se vai ficar bem colocado ali, vamos tentar. Então, vem do latim, abnegatio. Carrega o sentido de afastar-se de si ou negar-se a si mesmo. Né? Vamos supor que está chovendo e está na hora de vir para o estudo e todo mundo fala assim, está chovendo. Aí a gente quer ficar. Não, mas eu tenho uma responsabilidade, eu preciso renovar meus pensamentos, ampliar um pouquinho meu entendimento a respeito das verdades espirituais, isso vai me ajudar, me fortalecer. Aí eu estou fazendo o quê? Negando esses meus interesses próprios. Então, eu tenho que negar a mim mesmo para dar conta da abnegação. Então, significa também uma renúncia. Outra palavra desafiadora. Quando fala assim, renuncia, significa abrir mão de algo. Então, é uma renúncia voluntária. Precisa de ter a minha vontade. Se precisa ter a minha vontade, significa que eu vou exercer o meu livre arbítrio. Eu vou escolher renunciar a algo para praticar a abnegação. Uma renúncia dos próprios interesses, desejos ou bens. Aqui está falando de bens. Todo mundo deve ter algum bem, né? Não tem? Um bem material? Ó, esse aqui, se eu esquecer ele, eu não leio o que está no livro. Hoje eu já não leio mais. Eu lembro de mim que eu li aquelas letrinhas menor que bula. Não, como é que chama aquele negócio que tem nos alimentos? Aqueles informativos, né? Eu lia tudo agora. Então, esse é um bem para mim. Então, todos nós precisamos trabalhar essa renúncia dos interesses, dos nossos desejos e muitas vezes dos nossos bens. Uma roupa, um calçado, um alimento, ceder algo em favor do outro.
mas também o ideal da gente. Às vezes a gente tem que abrir mão. Às vezes a gente tem o ideal de alguma coisa, mas aquilo não é possível de ser realizado. E a gente precisa abrir mão, renunciar. Essa ação é caracterizada por um desprendimento. Significa que eu estou me desprendendo. E altruísmo, todo mundo entende o que é altruísmo. É fácil quando a gente se opõe a outra palavra que se opõe a ela, que é o egoísmo. Todo mundo entende egoísmo? Que é ficar preocupado só com o que eu quero, com o que eu desejo, com as minhas vontades, com os meus interesses. Então, o altruísmo é pensar também no outro. Alter vem de outro, né? Então, é uma ação caracterizada pelo desprendimento, altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Até aqui, ok? Então tá, então vamos em frente. Essa lição abnegação, né, tá no livro Religião dos Espíritos, número 79. E esse livro aqui é de autoria espiritual do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Emmanuel vai estudar o livro dos Espíritos, por isso chama Religião dos Espíritos. E a pergunta que ele escolhe para estudar a abnegação é a 912. Vamos ver se a gente compreende. Livro dos Espíritos, 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Todo mundo entendeu a pergunta? A gente pode começar por aí, né? Porque às vezes a gente lê a pergunta, se a gente está estudando, a gente lê mais uma vez, para eu entender o que ele quer saber. Então, qual é o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Todo mundo entende o que é natureza corpórea? Isso. Natureza vem de natural. Naturalmente, quem está encarnado aqui nesse mundo está na natureza corpórea. Nós estamos num corpo de carne material, né? Lidamos com a vida nas questões materiais, mas nós somos um espírito habitando essa natureza corpórea, ok? E o que pertence à natureza corpórea? Comer pertence? Vestir? Passear? Trabalhar? Então, tudo que pertence à natureza corpórea, às vezes tem predomínio na nossa vida. A gente prioriza e destaca aquilo. Por exemplo, não é gostoso a gente tomar um cafezinho na hora da tarde, ou um lanche, ou um chá, o que for, porque a gente pensa assim, ai, que confortável. Não é gostoso vestir uma blusa de frio, ter um guarda-chuva, uma capa para se proteger quando sai no frio, na chuva? Isso é da natureza corpórea. A gente quer o conforto material. Não é legal ter uma roupa que eu gosto para poder sair onde eu quero? Então, tudo isso está na nossa vida. Porém, quando a gente dá mais importância a isso, nós estamos deixando a natureza corpórea dominar a nossa vida, ok? E para nós, espíritos em evolução, habitando um corpo físico no mundo material, qual que é a utilidade de passar pela vida? Pela vida material, qual é? É mais um passo que eu posso dar para a minha evolução. Mas se eu ficar apenas preocupada com a minha sobrevivência material, com tudo que diz respeito ao meu corpo e bem-estar corpóreo, eu vou conseguir evoluir? Do ponto de vista moral, vai ficar estacionado. É importante trabalhar, ganhar o pão de cada dia, é importante vestir, é importante alimentar, é importante se proteger, tá doente, ter um remédio. Ok, mas eu ficar só nisso? Que horas eu vou preocupar com os outros também? Que horas eu vou praticar as virtudes que eu preciso aprender nessa vida? Né? Estão entendendo?
Vocês estão com a cara muito séria, ninguém está gostando de ser abnegado aqui, né? Então, como é que... Aí o Kardec perguntou para os espíritos, como que a gente vai combater isso? Porque é tão mais confortável sentar no domingo e ficar na Netflix, ver um filminho que eu gosto, tá chovendo, do que fazer outras coisas que me impõem a abrir mão do meu interesse, dá aquela preguicinha, né? Então, é a natureza corpórea que está predominando. Como é que eu vou vencer isso? O que vocês acham? Vontade. Os espíritos devem ter dado alguma dica. Ela também, vontade. Quem mais? Os esforços que a gente faz para se melhorar. Os esforços. Você vê que tem que ter esforço, né? A gente fica tão agarrado à natureza corpórea que se não tiver um esforço, a gente continua agarrado a ela. Então vamos ver o que eles respondem. Acho que eu não trouxe anotado ali. Deixa eu pegar o livro dos Espíritos. Meu livro está muito velhinho, já tomou muito tombo, viu, gente? Mas eu não me desprendi dele, estou apegada à natureza corpórea dele. 912. Vamos ver quem acertou. Ah, a resposta é muito curtinha. Eu acho que eu coloquei ela assim. Olha só a resposta. É o tema de hoje. Praticar a abnegação. Para praticar, às vezes eu vou precisar de esforço, abrir mão das minhas vontades e interesses. Então a gente tem que praticar para vencer essa natureza. Prática, gente. Não é só entender, ler ou compreender teoricamente. É prática. Alguém aqui é apegado a alguma coisa? Então, às vezes a gente tem apegos muito bobos, né? Tem gente que tem coleção de carrinho da infância, tem gente que tem boneca ainda, conta pra ninguém. Tem gente que tem, por exemplo, roupas que não servem mais, mas está ali, objetos, né? Então tem vários tipos de situações em que nós podemos trabalhar e praticar a abnegação com elas. Dou alguma coisa do que você tem em excesso. Aquilo que te sobra, muitas vezes falta para o outro, né? Então, se está na sua frente algo que está muito predominante da sua vida corpórea, começa a praticar a abnegação. Aí cada um vai ver na área que está aí. O Evangelho de Jesus, em Lucas, né, 9:23, traz essa mensagem para nós ali, ó, que a gente vai conectar com o tema, tá bom? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tá falando nesse texto algo do nosso tema de hoje? Vocês estão enxergando nesse texto algo do nosso tema? Aonde? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. O que mais? Então, ali, ó, ninguém que chamou atenção. Se tá dando ideia do nosso livre arbítrio. Então, é livre para todo mundo. Mas se alguém quiser caminhar sob os meus princípios, negue-se a si mesmo. Jesus já está dando uma dica. Olha só, a primeira coisa, tem que praticar a abnegação. Sair de si mesmo. Parar de pensar só na gente. Isso. Abrir mão de algo que te interessa muito para seguir os ensinamentos. Outro dia eu estava lembrando com uma pessoa que eu atendi e ela falava assim, 3 anos atrás ela sofreu um processo de assédio moral da chefia dela. E na época ela muito fragilizada, o pai estava falecendo, ela precisando acompanhar o pai veio a óbito e teve um desentendimento com esse gerente que ela era subordinada
e ele acabou tirando ela do setor onde ela trabalhava por causa das faltas que ela teve em decorrência desse adoecimento do pai, hospitalização e tal. Aí na época a gente conversou, ela estava muito magoada, trabalhamos um pouco sobre isso e tal. Passados aí 3 anos, ela foi me procurar novamente. Ô Patrícia, eu estou pensando, eu acho que eu devia entrar com um processo contra ele. Porque ele cometeu um assédio comigo e ele continua fazendo isso com outras pessoas lá. Ah, ela saiu de lá, né, desse ambiente de setor de trabalho e foi para um outro, no mesmo prédio, mas foi para um outro. Aí a gente ficou no processo de reflexão ali. Assim, mas o que exatamente que você quer? Ah, eu queria que ele aprendesse, eu queria que ele visse o que ele fez. Aí quando a pessoa fala assim, vocês detectam o que de sentimento nela? Foi a primeira palavra que me veio. Será que ela está mais interessada num vingar-se? Tipo assim, ele me massacrou, eu não pude me defender que eu estava frágil, mas agora... E aí eu vou também falar em nome de outros que não têm coragem de falar, não assumem a própria responsabilidade com a sua vida nesse sentido, ou avaliam que não vale muito a pena, que vão ter mais perdas do que ganhos, porque tudo tem, né? Mas aí eu trabalhando, ela falou assim, porque eu gosto muito do espiritismo também, e eu estou fazendo terapia, e na terapia falou que a vida ensina, né? Ou seja, ela já estava num caminhar, num processo assim, de reflexão, mas o coração estava magoado. O que ela precisava praticar ali? O perdão. Abrir mão dos interesses naquele momento. Aí eu fui refletir com ela, o que isso vai te trazer hoje? Isso que vai te trazer hoje vai te deixar confortável, você vai trabalhar com tranquilidade naquele lugar, você está disposta a um custo disso, porque é um custo, né? Provar o que aconteceu 3 anos atrás. As pessoas que estão dizendo que vão te ajudar com o testemunho, será que elas na hora H não vão ficar com medo e você vai ficar sozinha, vai ficar no foco? Aí fui ajudando ela a pensar várias possibilidades. Aí, por fim, como ela era espírita, no final eu falei assim, aí ela, tá bom, eu acho que você tem razão, a minha terapeuta tem razão também, não sei quem tem razão também, então deixa pra lá. Aí eu falei assim, você quer abrir uma mensagem? Eu tô com um livro aqui por acaso, que esse dia estava na minha bolsa. Esse livro, cadê? Esse livro aqui, olha, Dias Melhores, do irmão José. Aí ela abriu. Ela que abriu, tá, gente? Chamava-se Caso Grave, a lição. Aí nessa lição, estava falando da importância de você fazer uma pausa na sua vida, de você afrouxar o nó da gravata, de você entrar em contato com Deus, abrir mão daquilo que está te incomodando para você conectar com algo maior. Aí vai falando, vai falando, vai falando. Porque se você não abrir mão daquilo que você é sempre, você é um caso grave. Você não tem espontaneidade. Você não se abre para o novo. Aí ela leu aquilo, ela, nossa, tirou foto e foi embora. Então por que eu estou contando isso? Porque cada um de nós vai ter desafios daquilo que a gente precisa negar a si mesmo. Às vezes é um rancor, uma ofensa que alguém nos fez, um mal entendido que a gente se apegou. Então, o negar a si mesmo é também essas mazelas que a gente fica cultivando. Agora, tem outros pontos também para a gente trabalhar do negar-se a si mesmo, que é abrir mão. No livro Luz Imperecível, eu trabalho essa passagem, que é um livro de estudo sobre passagens do Evangelho, do Grupo Espírita Emmanuel, um grupo que fez esse compilado de estudo. Ele fala lá, nessa passagem, que o negar a si mesmo é abrir mão da sua inferioridade. Olha que bacana! Ou seja, a nossa inferioridade é tudo aquilo que ainda nos deixa triste, mal, rancoroso, impaciente, intolerante.
Os nossos medos, preocupações. Então, aquilo que diz respeito à nossa inferioridade é para a gente abrir mão. Esse também é um negar a si mesmo. Agora, se eu estou buscando a abnegação, eu estou buscando o negar a si mesmo. E aí ele continua ali, Jesus, né? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que ele quer dizer com isso? O que seria a cruz para nós? Os desafios, as suas responsabilidades, os seus deveres, porque as pessoas acham assim, Jesus está mandando, né, negar a si mesmo e vou seguir Jesus, mas a gente não vai seguir Jesus abrindo mão das nossas responsabilidades, não. É junto com as nossas responsabilidades que a gente vai seguir a diretriz do Cristo, nas mensagens, nos valores que Ele nos ensina. Nesse caso que eu contei, qual valor ela vai precisar trabalhar? O perdão, a renúncia, o entendimento, o esquecimento, a indulgência, né? Esquecimento da falta no sentido de indulgência. Porque a gente pensou assim, se essa pessoa um dia cometer uma situação em que alguém tiver provas contra ele, ele vai sofrer a consequência de tudo aquilo que ele praticou. Tem uma parte do orgulho de ambos, né? Um no poder, né, de comando, e o outro na fragilidade, né? Então, assim, não, nesse momento eu não quero você mais parte da equipe. Ela já estava lá há 12 anos. Então, ela se sentiu descartada. De fato, pode ter ferido o orgulho dela. Mas foi difícil o enfrentamento. Mas olha para você ver. Hoje ela está num outro lugar, está indo bem. Está fazendo outro trabalho, outro grupo. Só, gente, que muitas vezes nós vamos entender o remédio amargo que nos vem é depois que a gente melhora. Na hora que a gente tem que tomar o remédio amargo é ruim, não é? Então, muitas vezes, as situações que nos vêm são remédios amargos para a gente melhorar em algo. Só que na hora a gente não está enxergando, a gente está cego para aquilo. Por exemplo, no livro No Mundo Maior, tem uma história lá, como é que chama o capítulo? De uma mãe que tinha um filho deficiente. O livro No Mundo Maior é de André Luiz, chama Processo Redentor, é o capítulo 6. Hã? Eu achei que era paciência. Não. Aí o que acontece? Ele era totalmente deficiente, ele não tinha, era um bebê, era uma criança um pouco mais velha, mas parecia um bebê. Então, ele estava chorando no berço, incomodado. Por quê? Do ponto de vista espiritual, tinham 2 obsessores que não o perdoaram. Ele tinha participado de questões políticas no passado e pelo poder que ele tinha, ele atrapalhou a vida de muita gente, mandou matar muita gente, destruiu muita coisa. Aí, para esconder ele, né, a espiritualidade viu que tinha que ser num corpo deficiente. Então, a maioria das pessoas que queriam se vingar dele, que estavam desencarnadas, não encontraram ele encarnado dessa forma. Mas 2 encontraram e estavam ali. E aí, eles, com todo o processo obsessivo que estava envolvido, fazia aquela criança sofrer mais ainda. E como não conseguia se expressar o que é que estava sentindo, era mais sofrido ainda. Mas ele estava fazendo o quê, gente, esse espírito? Colhendo o que ele estava semeado no campo dele. Ah, mas aí, coitado. Ok, a gente olha o hoje, a gente só vê a parte que nos dá compaixão. Mas ele veio naquela condição também por misericórdia divina, né? E ele precisava abrir mão daquela personalidade que ele foi, abrir mão daquelas maldades que ele praticou e transformar. Mas primeiro ele tinha que sofrer a consequência, não é assim? A gente erra,
tem a consequência, que é o sofrimento, a expiação. Antes de ter a expiação, se a gente reconhece, ótimo, arrepende, aí a gente mesmo vai pedir a prova para a gente superar aquela problemática que nós plantamos. E depois da expiação, a gente ainda vai ter que reparar os nossos erros. Ajudar aqueles que nós prejudicamos, né? Dar vida àqueles a quem nós tiramos. E aí vai. Então, essa mãe acordou e foi lá ver o filho e pega ele no colo. E ele era assim, bastante deformado fisicamente. E ela tinha o hábito de fazer orações em um determinado horário do dia, sempre. Não sei se algum de vocês tem esse hábito, que é uma bênção, porque os mentores iam lá assisti-la naquele momento. Então ela estava fazendo um momento de oração dela, e o menininho chorando, aí ela abraça ele, começa a fazer a prece pedindo a Deus: oh Deus, você não pode curar mesmo meu filho? Ele sofre tanto. Oh Senhor, mas se o Senhor não pode curar, me fortalece, que eu quero ser o apoio para ele a vida inteira. Eu quero ajudar a amenizar toda a dor dele. E ela falava aquilo com tanto amor, com tanto sentimento, abraçando aquele filho, que aquilo ia envolvendo aquela criança e dando tranquilidade a ele. A espiritualidade estava ali trabalhando. E aí o André Luiz, como aprendiz, observando tudo aquilo, estava vendo a programação que a espiritualidade estava fazendo. Está vendo aqueles dois obsessores? A gente está trabalhando ele dentro dessa casa, eles não vão sair daqui mesmo, porque futuramente eles vão renascer no ventre desta mãe, que já acolheu um com muita dificuldade. Eles vão nascer perfeitos e eles vão ajudá-la a cuidar dele. Olha como inverte. De algozes, eles vão ter que abrir mão desse sentimento de rancor e de ofensa para se tornar ali ajudantes. E não é assim os irmãos, gente? Vai lá, põe o bico na boca do seu irmão. Ah, que coisa, vou ter que largar meu brinquedo e pôr o bico lá. Não é assim? Aí começa a trabalhar a abnegação. Não é bonito? Então, cada um de nós vai ter os processos na própria vida da negação de si mesmo. E às vezes a gente vai na inconsciência. Aquilo a gente não está consciente, mas está trabalhando a gente. Então, no próprio Religião dos Espíritos tem uma outra lição lá, um pouco mais à frente dessa, chama Professores Diferentes, que muitas vezes pessoas que estão no nosso caminho, que são pessoas que nos trazem muitas dificuldades. Por exemplo, um marido que trai a esposa, traz facilidade ou dificuldade para a vida dela? Dificuldade. Uma mãe que abandona o filho, não cuida, deixa para lá, traz facilidade ou dificuldade para a vida ali do filho? Só que muitas vezes aqueles são os remédios. Vocês entenderam? Inversos. Nós, com aqueles professores diferentes, estamos colhendo as lições que nós precisamos. Sabe aquela coisa assim, não, eu estou doente, que doença chata, já fiz de tudo para melhorar, ela não tem cura. Tá bom. Lá na frente você vai olhar essa doença e falar assim, meu Deus, se eu não tivesse essa situação presente na minha vida, quantos excessos eu ia estar me envolvendo? Aí a pessoa começa a enxergar que a doença também é remédio do ponto de vista espiritual. E a vida nos traz esses desafios assim. E nós precisamos fazer esse exercício que Jesus fala. Pega seus deveres, pega suas situações de vida, responsabilidades, que é a sua cruz, que é o seu motivo aqui na Terra de redenção. É isso aí que vai te ajudar a redimir-se, transformar-se. E siga-me. Por que ele fala para seguir ele, gente? A fé. Olha, vocês estão enxergando esse desenhozinho aqui? Dá para ver? Dá para ver cada um carregando a sua cruz? Esse desenho está na internet. Vocês vão ver que lá tem uma historinha relacionada a esse desenho. Alguns já devem ter visto.
que as pessoas estavam carregando a cruz, aí tinha uma pessoa que falava assim, essa cruz não é minha, está muito pesada. Aí Jesus fala, escolhe aí então a cruz que você quer, aí vai experimentando o peso e tal, aí ele, essa aqui tá boa, essa é a sua mesmo. Aí então tá, então deixa eu levar, aí começa a levar a cruz, né? Aí, nossa, tá pesada, não, ainda, agora eu tô achando pesada, aí vou tirar um pedaço dela, corto um pedaço da cruz, aí agora melhorou. Aí anda, tá pesado, corta outro pedaço dela. O que está acontecendo com a cruz? Está diminuindo. Aí o que ele está fazendo? Ele está negando a ele mesmo? Não, ele não está negando a ele mesmo, não está carregando a cruz dele. Ele está indo para o interesse dele. Aí chega um lugar lá que todo mundo ia ter que atravessar. Tinha um vale, assim, um abismo assim. Aí todo mundo, como é que vão fazer? Jogaram a cruz, passaram em cima dela. Na hora que ele jogou a cruz era curta, não deu. Voltou, olha a metáfora, para buscar os pedaços da cruz. Então, nós assim, para que a gente está reencarnando? Que a gente deixou pendência, reclamou. Tem cruz que fica mais pesada de acordo com o jeito que a gente carrega essa cruz. Não é? Eu trouxe essa figura aqui. Tá vendo ali aquelas pessoas carregando fardos? Né? Cada um tem o seu fardo. Vamos interpretar fardo como cruz também. É a mesma ideia. Então, cada um de nós vai carregar um fardo nessa vida. Aí eu quero trazer a lição do livro Lições da Vida do Irmão José, que ele tem uma lição que é essa, chama fardo. Está lá no 36. Vê se vocês concordam com ele. Não há ninguém sem um fardo para carregar. O parente difícil, o filho problema, o amigo inconstante, o cônjuge irresponsável. Se há quem nos seja um fardo, é possível que igualmente sejamos um fardo para alguém. Já pensaram nisso? Olha como que o irmão José é sistêmico, né? A gente está olhando para cá e ele faz assim. Agora olha assim, ó. Você está achando que ele é um fardo? Você acha que você também pode ser um fardo para ele? Então, a gente começa a rever. Aí continua ele dizendo. Em todo grupo familiar, há sempre um ou outro espírito recalcitrante, ali colocado pelas leis da vida para a imprescindível permuta de experiências. Quem tem mais é chamado a dar a quem tem menos. Isso é abnegação. Quem tem mais é chamado a dar a quem tem menos. A pessoa difícil com a qual convivemos é sempre um examinador às avessas, na aferição de nossos reais valores. É um examinador, está vendo se você tem paciência. Você fala de paciência? Vou fazer o teste com você agora. Você fala de esforço, perseverança? Vou fazer o teste agora. E aí vai. Todo fardo carregado com amor pode se transformar em escora, impedindo a queda de quem o sustenta. Todo fardo carregado com amor pode virar escora. O que é escora, gente? Aquilo que a gente se sustenta para não cair, não é? Às vezes pode ser uma bengala, pode ser uma muleta, pode ser uma parede que eu escoro aqui, ó. Senão eu vou cair. Então esse fardo, se eu coloco amor para conduzi-lo, ele fica leve. Não maldigamos o fardo de nossas penosas obrigações cotidianas, convictos de que é justamente ele o instrumento de nosso aperfeiçoamento. Aí precisamos trabalhar os nossos valores e mudar o nosso ponto de visão, porque senão nós vamos nos acreditar vítimas e vamos sentar na cadeirinha de vítimas e não levantar mais. Tudo o que nos acontece tem um motivo. Causas atuais desta vida
de uma aflição e causas anteriores. Assim explica o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem muitas vezes se queixa dos males que ele mesmo produziu, né? Outro dia eu estava lembrando da minha cachorrinha. Aí eu falei assim, nossa, mas eu que quis, né? Tanto de trabalho que ela dá, as doençadas, não sei o quê. Aí eu... Mas você lembra, Patrícia, que lá na pandemia você ficou com dó do seu filho, que estava sozinho em casa, aí você falou, vou adotar um cachorrinho. Ah, é? Para de reclamar. Porque o fardo está ficando pesado. Se a gente reclama, aumenta o peso, não aumenta? Ninguém nunca me contou que reclamar do fardo ou da cruz ficava mais leve. Como é que faz para ficar mais leve? Quem fala isso pra gente? Não é o fardo que te quebra. Olha lá como é que ele está carregando o fardo. Olha como é que ele está carregando agora. É a maneira como você carrega. Ele arranjou um jeito de carregar mais leve ali, né? É o mesmo fardo, mas ele colocou um recurso a mais. Pode ser uma oração que a gente começa a cultivar. Lembra dessa mãe abraçando o filhinho, fazendo a oração? Ela também precisava fortalecer para dar conta daquele fardo. E ela tinha amor. Quantas mães rejeitam filhos perfeitos? Olha a providência divina para esse espírito recalcitrante de colocá-lo na mão de uma mulher que fosse capaz de amar independente de como ele é. Isso chama mãe, no profundo da palavra, que amor materno é esse amor sem condições. Então, vamos ver que recursos a gente tem para carregar os fardos que a gente tem. E foi Jesus que falou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês já viram essa passagem? Está em Mateus 11, 28 a 30. Aqui tem o Novo Testamento. Nossa Senhora, a letra de bula de supermercado. Mateus 11, 28. Essa aqui muita gente sabe de cor, não sabe? Naquele tempo, não é esse. É assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a passagem. Então, vendo esses bois ali, onde que está o jugo? Quem já viu boi assim? É essa madeira que está prendendo um no outro ali, é o jugo. Ou seja, é aquilo que dá direção para os bois, né? Se deixa eles soltos, um quer ir para cá, o outro vai para lá. Então, eles são colocados sob o jugo, né? Para que eles tenham uma direção. Aí, o que Jesus falou do jugo? O meu jugo é suave, não machuca. Ali dos bois pode machucar, né? Se eles ficarem muito rebeldes, né? Querer lutar contra o jugo, mas Jesus está falando, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha a mim todos os que vocês estão sentindo o quê? Cansados, sobrecarregados, oprimidos, porque às vezes a pessoa está bonitinha, igual vocês, ó, todo mundo bonitinho, mas lá na alma dele está se sentindo oprimido, sobrecarregado, cansado, desanimado, sem esperança. A gente olha do lado de fora, está tudo bem, mas a alma. Então, o que Jesus nos convida? Para buscá-lo. E não é buscar a pessoa de Jesus, que não está aqui mais,
mas buscar os ensinamentos. Então, naquela hora em que você está carregando a sua cruz, as suas responsabilidades, seus deveres do dia, o seu fardo, e está ficando desanimado, está ficando pesado, vamos buscar os recursos que Jesus nos ensina. Ele ensinou um recurso para os discípulos, que os discípulos pediram para ele. Vocês lembram qual? Senhor, ensina-nos a orar. Não foi isso que eles pediram? Aí o que ele ensinou? Pai nosso, quando orares, orareis assim. Pai nosso que estás no céu. Aí a gente vai ver essa oração, ela tem tudo ali. Ela está glorificando ao Deus, pedindo o pão de cada dia, pedindo para livrar do mal, afirmando que aquele é o reino, né? Que mais? Ajuda para perdoar as ofensas, né? Tá tudo ali. Então, se a gente segue o ensinamento e utiliza, fica mais leve. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados meus. Está lá no Evangelho? Não. Está citado no Espírito. É o Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo, né? Que tem esse codinome, que coordena toda aquela falange de trabalhadores e missionários da terceira revelação, que traz essa mensagem no capítulo 6, item 6 do Evangelho, tá? Então, aquele que carrega o fardo e ainda assiste os seus irmãos, o que é assistir os irmãos, gente? Auxiliar, não é ficar olhando, não, assistindo, não, tá? É assistência, ajudar. Então, aqueles que estão carregando o fardo e ainda estão ajudando alguém, são bem amados meus. Ou seja, a gente está na turma de Jesus. Outra pergunta do Livro dos Espíritos para a gente refletir, 895. Essa muita gente também sabe de cor a resposta. E que eu já até apareceu ali, né? Não era para ter aparecido. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Deve ser porque está passando já tempo, né? Então já tem a resposta ali. Vocês viram a resposta? Qual que é o sinal que mais caracteriza a imperfeição da gente? Sinal, não é um grande vício, é o interesse pessoal. É quando, em primeiro lugar, eu quero defender o meu interesse. Esse é um sinal mais característico que tem da imperfeição. Ou seja, nós somos imperfeitos. Aí ele continua falando ali, né? Sobre essa questão, ó, que é tão raro alguém fazer algo na Terra sem nenhum interesse, com completo desprendimento, completa abnegação, que quando a gente vê isso, a gente se assusta, fala assim, nossa, parece que a pessoa é extraterrestre, não é desse mundo não. Então ele vai colocando isso para nós aqui no texto. Gente, vocês não fazem pergunta não? Ficam só escutando e tal? Não conta caso não? Ah, sei. Uhum. Então eu não posso aprender não, né? Que eu só estou falando aqui o que eu estudei. Então olha só, frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre. A dourado, quando a gente vê um objeto de cobre, todo mundo conhece cobre? Aquele negócio meio dourado, a gente vê aquele dourado assim, né? Então fala isso, as qualidades morais muitas vezes é igual a gente vê uma coisa dourada, mas se a gente chega perto, o que acontece? Não resiste à pedra de toque. Ou seja, no fundo, a pessoa só tem a aparência de bom, porque se ferir o interesse pessoal dela, ela não quer mais. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerado um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos admiram como se fosse um fenômeno.
Todo mundo conhece Chico e Divaldo? Todos dois já foram, né, para o plano espiritual. E as histórias que tem deles nos deixam muitas reflexões. Aí eu trouxe dois casinhos para vocês verem se tem a ver com abnegação, tá bom? Humildade ou sem vergonhice? Essa história é do Chico. Então, conta no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que depois do Chico atender um monte de pessoas, veio um companheiro conhecido dele, lá da Casa Espírita, e no livro usa o termo assim, caceteou ele por mais de horas. Significa que ficou falando na cabeça dele, né? E o Chico lá, doido pra sair fora daquilo e caçar rumo de casa. Ninguém tá pensando nisso agora, né? De caçar rumo ainda não, né? Tá bom. Então, chegou num ponto que o moço não parava de falar não, e isso, e estava chateando já o Chico. Aí o Chico falou assim, não me amole, eu já tô indo. Foi embora. Aí o moço ficou o quê? Muito magoado, né? E o Chico arranjou um desafeto. E ficou com... O Chico era uma pessoa muito amorosa, bondosa, né? Ficou com o coração apertado porque ele nunca tinha cultivado inimizade com ninguém. E ele falou assim, agora, vou ter que consertar isso, né? Aí ele se vestiu de bastante humildade, deixou de lado a vergonha, o orgulho, que a senhora falou, e foi lá na casa do compadre. Bateu lá na porta dele. Aí na hora que o moço abre e vê o Chico, aí o moço fala assim, ô Chico, me responde uma pergunta. Você está aqui porque você é humilde ou sem vergonha? Aí o Chico, que eu sou sem vergonha. Então eu aceito sua amizade porque você é muito sincero. O que o Chico praticou ali naquela hora? A abnegação. Vocês têm que responder. A abnegação, que é isso que nós estamos estudando hoje. Negou a si mesmo o seu orgulho, a sua vergonha de ir lá pedir desculpa, a sua preguiça de, ai meu Deus, vou ter que aguentar ele de novo se ele vier chateado de novo. Mas ele foi lá. Pedir desculpa é fácil ou é difícil? Difícil. Se sentir ofendido é fácil ou é difícil? É fácil. Por quê? Porque a gente não é tão bom como a gente acha que é. Por isso que a gente se sente ofendido. É isso que o irmão José fala nos livros dele. Ele dá cada lição pra gente, ele fala assim, se você fosse uma pessoa boa, você não ia se preocupar com a ofensa de ninguém, nem ia notar. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu sou ótima de cara de paisagem. Já ouviram falar essa expressão? Então, por exemplo, eu, Patrícia, já tenho um núcleo de orgulho muito grande, aí qualquer agressão do outro eu já fico chateada, fico com aquilo ali no coração, eu tenho que trabalhar meu coração para poder me livrar daquilo, né? Aí essa minha amiga não, ofendem ela, fala tudo que quer na cara dela, ela, nem notei. Ela fala que ela tem cara de paisagem, mas é uma expressão que é uma metáfora, significa assim, se você é ofendido, não leve aquilo para dentro de você, aquele mal-estar é do outro. Por isso que ela brinca que ela faz cara de paisagem. Mas ela realmente não se ofende. Mas muita gente fala que põe cara de paisagem, é a imagem que está tudo bem, mas lá dentro, lá dentro está doendo. Então, outra historinha que eu acho interessante é do Divaldo. O Divaldo tem uma história seguinte, parecida um pouco com essa questão aí do Chico. Ele estava atendendo as pessoas, chega uma senhora e fala assim, ô, seu Divaldo, eu queria que o senhor pegasse meus 4 filhos para ficar aqui na Casa do Caminho. Todo mundo já ouviu falar no trabalho do Divaldo lá em Salvador, né? Então, aí ele começa... Lá dentro dele fala assim, não vou poder pegar os 4 filhos dessa dona. Por que essa... Aí ele falou, porque eu vim aqui, que um confrade, uma pessoa que frequenta a casa, me deu o nome do senhor para eu vir pedir ajuda. E ele lá dentro dele falou assim, por que essa pessoa mandou para mim? Eu vou ter que falar não para essa senhora. Por que as pessoas transferem as responsabilidades para mim? Aí ele estava reclamando da cruz dele, hein?
Aí o que acontece? A dona está lá falando do drama dela, que ela não estava conseguindo criar os filhos, faltava recurso e que ela estava com muita dificuldade. Aí vem Divaldo, olha na porta, vindo em direção a ele, quem? Joana de Ângeles. Vocês conhecem a história? Aí a Joana de Ângeles se aproxima. Ô, Divaldo, por que você está assim, tão agastado? Ah, minha irmã, você está vendo que eu vou ter que falar não para ela. E a pessoa que mandou ela devia ter ajudado de alguma forma. Por que não ajudou? Manda para mim, para chegar aqui eu não posso ajudar, não vou poder pegar os 4 filhos. Divaldo, mas tu podes amá-la. Essa pessoa orou a Jesus com tanta fé, pedindo alguém para ajudá-la. E aí os ajudantes de Nosso Senhor olharam lá no livro do Reino dos Céus. Ah, Salvador, tem um Divaldo Franco na rua tal, número tal. Manda ela lá. Aí ela encontra com uma pessoa e a espiritualidade inspirou essa pessoa para pedir ajuda. E aí chegou até você. Você está reclamando do seu nome está escrito no livro do Reino dos Céus? Não, Joana, mas eu queria pedir Nosso Senhor para não exagerar muito. Então, tu podes amá-la, ela está fazendo a caridade de te ensinar a paciência. Você vai dizer não a ela, mas você pode dizer depois de amá-la. Aí o Divaldo ficou, né? A lição, né, gente? Aí ela terminou de falar e ele falou assim, pegar os seus 4 filhos eu não posso, mas nós vamos estudar uma forma de te ajudar. No sábado nós vamos lá na sua casa ver o que você está precisando. Aí ela falou assim, ai, seu Divaldo, eu estava com tanto medo do senhor pegar meus 4 filhos. Eu queria mesmo era uma ajuda para criá-los. Ele sofreu tanto por não ter aquela abnegação de pronto, né? Então a gente aprende com esses grandes, né? Isso a gente vê também muito, o Emmanuel puxando as orelhas. Sim, sim. Né? Esse do humilde ou sem vergonha, com certeza o Emmanuel também tem um dedinho ali, né, gente? É 9 horas que acaba, né? Falta só 2 minutos? Tá bom. Então, deixa eu ver o que eu vou escolher aqui para mostrar para vocês. Essa pergunta, eu coloquei ela ali toda, porque fala o seguinte, qual que seria a mais meritória de todas as virtudes que existem? Aí a resposta traz um tanto de ensinamento para nós, olha para vocês verem. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam um progresso na senda do bem. Então qualquer virtude que a gente tiver, tem mérito. Já está mostrando que a gente está progredindo. Quando o Chico põe de lado a vergonha dele e vai lá pedir desculpa, falar que ele tem vergonha mesmo, ele trabalhou uma virtude ali, né? Ele venceu algo dele, que estava puxando ele para trás e foi lá. Olha só, há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Toda vez que eu uso da minha vontade para evitar um mau pendor meu preponderar, o meu apego, o meu egoísmo, a minha preguiça, a minha intolerância, o meu rancor, se eu abro mão disso, resisto a isso, né, como aquela moça que eu contei a história, se ela resiste ao rancor dela, ao ressentimento, se ela abre mão disso, ela está praticando a virtude. Então, olha que legal, virtude não é eu falar assim, eu sou caridoso, eu sou benevolente, eu sou paciente, porque a gente não é dono de nenhuma virtude. Elas passam por nós quando a gente faz essa resistência ali voluntária ao que a gente tem de mal pendor. A gente pende a ser apegado, a gente pende para o lado de ser rancoroso, a gente pende para o lado de ser impaciente. Se eu abro mão disso voluntariamente, estou praticando o quê? Graças a Deus vocês aprenderam. Final do estudo, então, tá tudo certo. E a sublimidade da virtude, que perguntou lá qual que era a mais meritória, que tem mais mérito, está no sacrifício do interesse pessoal,
pelo bem do próximo sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Aí semana passada eu estava fazendo culto na minha casa com meu filho e a gente abriu uma página do Evangelho segundo o Espiritismo que falava da indulgência. Nas ideias lá, não era o título, não era a indulgência não, porque tem o título da indulgência, mas estava falando da indulgência no texto. E aí, falou lá que é um tipo de caridade, a indulgência, que nós precisamos praticá-la largamente. O que significa isso? O tempo inteiro a gente precisa usar de indulgência. E aí eu fiquei pensando nessa colocação do Evangelho e pensando hoje também nesse tema. E falei, gente, uma coisa junta com a outra. Porque se eu sou a ferro e fogo com as pessoas, não deixo passar nada, não perdoo nada, me incomoda tudo, eu estou praticando a abnegação? Não, eu estou olhando o quê? O meu interesse, a minha condição de orgulhosa. Porque se os outros erram, eu não erro, né? Mas não é bem assim. E para fechar, eu gostaria de deixar para vocês a história da irmã Dulce, que também o Divaldo conta para a gente, que um dia o Divaldo recebeu uma doação de um monte de panetones, era Natal. Aí distribuiu para a Mansão do Caminho todo mundo, as famílias todas, que assim, sobrou aquele caminhão ainda de panetone, que veio de São Paulo. Aí ele, vou lá na irmã Dulce, né? Ela tem as obras de caridade dela, é católica, né? Ele espírita, vou lá visitar ela, que eu sabia que ela tinha ficado adoentada, e vou oferecer para ela os panetones. Aí ele levou um panetone para ela, mas lá no caminhão tinha um monte lá que queria deixar lá também, né? Chegou lá, ele visitando, irmã, trouxe aqui para você. Nossa, Divaldo, eu vou gastar o ano inteiro para comer esse panetone. Não, mas aí a senhora pode dividir com as pessoas. Meu filho, muito obrigado. Aí ele olhou assim, ele estava acompanhado pelo filho adotivo dele, que é médico. Aí eles olharam a cama que ela estava, a caminha que ela estava lá. Eu vou até achar a figura, deixa eu fechar aqui só um pouquinho para vocês verem a figura. É verídico esse caso, viu? Aí eles olharam a caminha que ela estava deitada, não era nem caminha não, era uma cadeira de madeira. Lá, chama cadeira missionária. Sabe por quê? Eles falaram assim, irmã, a gente está vendo que está tão desconfortável para a senhora, e ela estava usando oxigênio, sabe? Para respirar. A gente pensou, vamos fazer uma campanha para a senhora, nós vamos arrumar uma cama hospitalar cheia de recursos, vai ficar bem confortável para a senhora. Aí ela foi, pensou, tocou no braço do Divaldo e falou, meu filho, não faz isso não, essa cadeira aqui é missionária. Uai, como assim, irmã? Todo mundo vem aqui, fica com dó de mim, aí fala que vai me dar uma cama, aí eu aceito, aí levo lá para o meu hospital que eu estou fazendo, mais um leito, e eu já consegui 26 camas. O que ela estava praticando ali? A abnegação. Então, esse exemplo para a gente ver, aí eles tiraram foto lá e tudo, né? Esse exemplo para a gente ver que às vezes numa coisa simples da nossa vida, a gente pode abrir mão em favor do outro e fazendo pequenos sacrifícios e às vezes quase nenhum sacrifício. Que depois que a gente doa, depois que a gente desprende, dá aquele bem-estar, parece até que tirou foi um peso da gente. E a gente estava ali, precisando daquele outro que nos faz praticar essa ação de abnegação. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês. Espero que tenha valido a pena, que vocês tenham feito uma pausa no dia de vocês para refletir nessa abnegação, abriram mão de alguma coisa para estar aqui e tenha valido a pena. Eu agradeço a atenção, muito obrigada.
Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, só temos a agradecer. Nos recursos pequenos que possuímos, agradecemos, Senhor, por fazê-los multiplicar-se. E nós pedimos que as reflexões dessa lição de hoje possam tocar os nossos corações e nos trazer lembretes no nosso dia a dia para que nós possamos praticá-la. Tu, Senhor, que já veio ao mundo praticando a abnegação desde o berço, nascendo na simplicidade, sempre nos inspira e nos dá um norte em todas as dificuldades. Que o Senhor possa estar presente, nos orientando, iluminando e nos ajudando a caminhar com mais leveza, com os nossos fardos, buscando neles, Senhor, a redenção que nós precisamos. Obrigada, que a Tua paz nos acompanhe no retorno aos nossos lares e atividades. Obrigada, Senhor.